Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Olá pessoal, graça e paz, estamos começando mais um UP, Altos Papos, um programa do Ministério Jovem que tem por ideia conversar aqui sobre vários temas, várias abordagens a respeito daquilo que é importante para todos os jovens promessistas. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito sério, muito importante. Nós estamos entrando no mês do Setembro Amarelo, um mês em que é abordado a questão do suicídio. E é sobre isso que nós vamos falar. Então fica ligadinho, dá um joinha aí, compartilha esse link e vem com a gente para mais esse Altos Papos. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui então hoje com uma galera super especial, primeira vez que estão aqui conosco. Eu já queria começar apresentando aqui a Miriam. Dá um oi pra galera aí, Miriam. Olá, galera, tudo bem? Paz de Cristo a todos vocês. É um prazer estar aqui. Fala o que você faz, pra galera te conhecer. Eu sou seminarista, da turma 21-22. Sou da Convenção Paranaense, da cidade de Maringá, e é um prazer estar aqui, participando do UP, um programa jovem, comunicar a galera, ainda mais sobre esse assunto que é muito importante. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês e falar com vocês. Muito bom. Rodrigo, diz aí para nós um pouquinho sobre você. Rapaz, prazer imenso poder estar aqui, para a gente poder falar sobre um assunto que é muito importante no nosso meio. Inclusive esse mês todinho ele trata sobre isso, a prevenção ao suicídio, e prazer imenso poder estar aqui contribuindo com um assunto importante. Me chamo Rodrigo, vim lá de Belém do Pará. Ali, né? Ali. Bem aqui assim, terra do peixe com açaí, o charque frito. E tô aqui no seminário também, turma 21-22, encerrando esse ano, se Deus quiser, e sendo seminarista, e tamo aí, bora conversar isso. Muito bom. E temos conosco a jovem Elô, do Jardim Bom Retiro, em São Paulo, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente de você, Elô, por favor. Bom, eu sou, como disse, Maria Heloísa, mais conhecida como Elô. Tô ali na IAP do Bom Retiro e eu sou do Ministério Infantil lá da IAP. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema que, como a gente sabe, é de suma importância. Muito bom. É um prazer para o Ministério Jovem em geral ter vocês aqui. A gente fica muito feliz que vocês tenham aceitado o convite e nós vamos aqui conversar então sobre esse tema. Gente, eu trouxe aqui umas estatísticas para a gente poder entender um pouquinho a gravidade desse assunto, a importância desse assunto. Olha só, a Unicamp realizou um estudo e que concluiu que 17% dos brasileiros, mais ou menos 36 milhões de pessoas, já pensaram em algum momento na sua vida em cometer o suicídio. Olha só, dessa porcentagem, 1.800.000 pessoas já chegaram a elaborar um plano. Pensa nisso. Porque uma coisa é você pensar assim, não tá legal, não tô bem, não sei o quê, nada tá dando certo, vou tirar a minha vida. Outra coisa é você pensar em como fazer isso, ou seja, já é um passo a mais, né? Então,
eu fiquei abismado quando eu fui atrás desse estudo aqui, porque também diz que no Brasil nós temos uma taxa de mais ou menos 25 suicídios por dia. Nossa. No Brasil, né? E tem um estudo do Centro de Valorização da Vida que diz que acontece um suicídio a cada 40 segundos no mundo, no planeta. Ou seja, nós estamos falando realmente de uma calamidade, nós estamos falando realmente de algo muito sério. E aí, o nosso objetivo aqui é falar para os nossos jovens, né? Falar para os jovens promessistas, ou não, né? Mas que são uma grande fatia dessa estatística aqui. Uma grande fatia é o público jovem. E aí a gente pode pensar assim, né? Vamos conversar aqui com a Miriam. Assim, o que a gente poderia elencar com algumas possíveis causas para ideação suicida, para a pessoa pensar em tirar a sua própria vida? O que a gente poderia trazer aqui, elencar aqui, para a galera ir pensando junto com a gente? Miriam? Bom, a gente observa que depressão, ansiedade, o medo, bullying, né? Essa questão da pessoa ser humilhada, fracassos, né? Porque os jovens, eles são, assim, eles são motivados a fazer alguma coisa. E se de repente não dá certo, essa geração, elas já são assim, cheio de medos, né? Não deu certo, agora eu vou desistir e tal. Cheio de traumas. E isso atrapalha muito, né? Parece que, tipo, não deu certo agora, eu não vou tentar de novo, sabe? Aí fica com aquele medo, com aquele receio. As cobranças também, né? Que a sociedade traz, esse pressões, peso, né? Pressão pra galera. Ainda mais porque... essa geração é totalmente diferente da geração passada, né? O que eles pensam, a maneira de agir e tal. Então, isso traz uma pressão sobre eles. Até porque a gente ouve dizer muito que é uma geração perdida, né? Ninguém está acreditando nessa galera, né? Nessa news, geração. Né? Exatamente. Alguns que não acreditam. Então, isso desmotiva um pouco eles, fazem eles se sentirem tristes. E, infelizmente, algumas pessoas não sabem lidar com isso. E aí, a única alternativa que eles enxergam eu vou tirar minha vida. Agora, Elô, você que trabalha, né, no Ministério de Crianças e Adolescentes, e a gente que é do Ministério Jovem trabalha muito interligado com, quase que tem uma fatia que ela Sim. se confunde, né? Que acaba sendo do Ministério Jovem e também no Ministério de Crianças e Adolescentes. Tem os adolescentes, a gente percebe que eles são muito instáveis. Hoje tá tudo certo, tá tudo 10 mil maravilhas, Deus é a melhor coisa do mundo, tá tudo bem na minha casa, tudo bem na minha família. Amanhã, eu tirei uma nota baixa na escola, a minha mãe brigou comigo, o pastor puxou minha orelha, já nada presta, é muita instabilidade emocional, né? Você percebe isso com os adolescentes, assim, especificamente, Elô? Sim, de maneira muito, muito clara. Muito clara, e, né? Assim, a gente, como tá na frente, tem que saber lidar com isso, né? Exato. Porque não é fácil. A gente sabe que eles estão numa fase que não é fácil pra eles. Ainda mais nessa época que a gente tá vivendo, né? De pandemia, né? Que tornou as coisas muito instáveis também. Inclusive a vida. Então, é muito presente. Isso que você falou é muito sério, né? A visão que eles têm da vida em si, ela é muito instável também. Agora, Rodrigo, questão de bullying. Algum tempo atrás na escola, o pessoal brincava com algumas coisas e era se tratado como normal. Algum tipo de brincadeira, algum tipo... Agora, de um tempo para cá, parece que algumas gerações elas não conseguem lidar com a questão do bullying, né? E isso pode afetar também, inclusive, a questão emocional, né? Sim, isso daí são questões... Se a gente for olhar por faixa etária, né? A criança na escola ali por causa do bullying, aí vem o jovem por, sei lá, um relacionamento talvez que não dê certo, aí chega na idade de ser um pai de família, não consegue sustentar a casa. Tudo isso vão sendo motivos para que essa ansiedade, a depressão, ela aumente e vem consequentemente o pensamento em tirar sua própria vida, né? Em sair daquele sofrimento. E o bullying na escola,
pra criança. Você for listar aqui os apelidos que eu já tive na escola, é capaz do pessoal se sensibilizar por mim. Eu passei por isso também. Também. E não só o que me davam, mas também o que a gente dava pros outros, né? Tem isso também, né? É bom deixar claro, né? A gente sofria bullying, mas a gente também praticava bullying, né? Então, era chumbo trocado, né? Tem que saber receber, porque a gente também aplicava. Né? Então, isso é... Hoje em dia, eu acho que com o aumento da mídia, o celular, muita gente acaba informando. Assim, tem várias informações de que qualquer coisinha, isso pode afetar o que o outro pode receber numa brincadeira. Então, hoje em dia a gente já não consegue mais brincar da forma que a gente brincava antes, porque o mundo tem se transformado. Ele tem mudado muito, muito rápido. E aquilo que a gente fazia antes, hoje em dia já é uma questão de preconceito. Não sei porque também antes a gente não pensava dessa maneira, mas sempre foi com respeito, né? Não queria dizer também que estivesse faltando com respeito, mas hoje também a gente deve ter muito cuidado com essas situações. É verdade. E tem até a questão regional mesmo, né? Por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Nós temos aqui Belém, Maringá, São Paulo, Curitiba, e aí a gente pensa assim, o que de repente é uma frase ou um comportamento normal numa região, talvez não seja para outra, né? Então também precisa levar em conta isso, né? Principalmente quando a gente fala de Ministério Jovem em geral, né? A gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes o que a gente está falando para uma região é normal, para outra não é tão normal assim, né? Agora vamos pensar em questão de comportamento, gente. A gente olha assim, a gente já vislumbra, né, Ilô? A pessoa que é depressiva ou que sofre com depressão, que é aquela pessoa triste, aquela pessoa que tá cabisbaixa, aquela pessoa que não se cuida, no caso das meninas, não usa uma maquiagem, não cuida do cabelo e tal. Mas às vezes não é assim, né? Às vezes ela o que ela tá sentindo, ela não deixa transparecer, muitas vezes, né? Sim. Ela demonstra uma coisa, mas vive outra por dentro, né? Então, isso é um grande perigo, na verdade, né? Isso é um grande perigo. Por isso que a gente tem que tentar elencar alguns sinais, né? E a gente tem casos de pessoas que infelizmente cometeram suicídio, que um dia antes tava sorrindo com a família, tava com os amigos, tava uma vida normal, digamos assim. Mas, né, o que estava passando na mente dele, né? Os pensamentos que estavam passando na mente dele, ninguém sabia. Mas a gente pode identificar algumas coisas. Isso que eu falei, por exemplo, assim, da pessoa não querer se cuidar, né? Cuidar de si, da sua aparência, não querer se misturar muitas vezes, né? Se isolar, né, Rodrigo? A galera, não, quero ficar aqui. Com o evento da pandemia, muitos deles até se apegaram nessa questão, assim, não podemos né, nos relacionar, então vou ficar no meu canto, mas já aproveitou um sentimento que ele tinha de não querer se misturar, de querer ficar isolado, né? Exatamente. Eu acho que um pouco também, assim, a falha que nós temos para auxiliar essas pessoas, eu acho que é o individualismo, porque muitas vezes a gente vive buscando aquilo que a gente quer, né? Os objetivos que a gente quer, a gente vive pra gente, a gente não consegue olhar pro colega que tá do lado, observar, ou até dentro de casa, acontece antes da pandemia, né, isso, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, o filho vai para a escola e tal, volta do colégio, não tem uma comunicação em casa. É uma correria, né? Muito insana, né? E aí passa despercebido, os amigos, né, fazem bullying e tal, tem toda aquela pressão. E aí a pessoa já sofre porque começa a entrar na internet, aí vê que o amigo tá bem e tal, tá namorando, e aí ela não tá, e ela vai se frustrando. E essas pessoas não conseguem enxergar, porque cada um está buscando aquilo que deseja, né?
o foco está nela mesmo. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Começar, assim, observar quem está do nosso lado. Qual é o comportamento da pessoa para tentar ajudá-la, né? Para tentar auxiliá-la. Porque é fato, como o pastor falou, tem alguns sinais que a pessoa passa. Tem uma jovem lá da nossa igreja que ela tinha depressão e a forma assim que ela andava muito cabisbaixa, em questão, você percebe que isso pode ser que sim, pode ser que não. As pessoas que andam muito de blusa de moletom no calor, né, você percebe algumas coisas, alguns sinais, né? Alguns sinais, e aí Sim. é o momento de a gente pedir orientação do Espírito Santo de Deus para auxiliar essas pessoas, né, porque elas estão, de certa forma, não tendo força para pedir ajuda, mas elas estão externando. Estão tentando mostrar alguma coisa, né? Alguém me ajuda. E às vezes a gente, ao invés de abraçar, acolher, acaba dizendo que é frescura, acaba julgando a pessoa. Sim. Esse jovem de hoje em dia são tudo assim. São tudo fraco. Essa geração, né? Sim. Como a Miriam falou, essa geração é uma geração que não tem jeito, é uma geração que, né? Mas na verdade não, né? E cada vez- gente precisa entender a necessidade dessa geração, Sim. né? A gente E vê, acolher, né? sim, a gente vê, infelizmente, né, vários jovens que vão tendo a igreja com o pulso cortado. Exato. Isso, eu ia falar sobre isso, né? Há um tempo atrás a gente teve uma onda dessa questão de pessoas se automutilando, né? E muita gente pensa que é modinha, né? Porque vê todo mundo aí postando que tá com o pulso cortado, vai postar isso daí pra fazer drama, mas só que a gente não sabe realmente o que tá passando Exatamente. dentro da cabeça de cada pessoa. E isso que você falou, Miriam, é bem importante, né? A questão da empatia, né, Elo? De você se preocupar, de você se importar com a outra pessoa. E acho que essa é a essência do evangelho, né, gente? Exatamente. É você se importar com o próximo. Jesus fazia muito isso, né? E nos ensinou muito isso, né? Se importar com o próximo. Sim. O amor ao Olhar as necessidades, o amor ao próximo, né, Rodrigo? Eu acho que é bem por aí. Então tá bom. Gente, a gente vai fazer um intervalinho. Fica com a gente, não sai daí. Minutinho a gente já volta. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Natan e eu tenho um recadinho muito importante para passar para vocês. Você tá curtindo a programação da TV Viva Promessa? Se você tá gostando, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações do canal e deixa o seu comentário sobre o que você tá achando do programa e ideias para novos programas. Eu quero te convidar também para seguir o @promessistasbrasil lá no Instagram. Lá você vai ter conteúdos semanais e atualizações sobre a TV Viva Promessa. Então, dados os recados, compartilhe o link aí com a galera, com teus amigos, com a tua família e vamos continuar a programação. Obrigado. Olá, querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Felipe, diretor de comunicação da nossa igreja. Eu estou aqui para compartilhar com você algumas novidades em relação à grade de programação da TV Viva Promessa. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Viva Promessa e eu quero te convidar para acompanhar com a gente todas essas mudanças. Então você é o nosso convidado para conhecer essas novas atualizações. Nessa atualização, nós vamos lançar pelo menos mais 4 programas. O primeiro programa é um programa em parceria com o Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa igreja, que vai ser o Promessa Kids, um programa específico para as nossas crianças, para que elas também tenham conteúdo produzido pela nossa igreja. O nosso segundo programa é um programa produzido em parceria com a Junta de Missões da Igreja, Boletim Missionário. Nós vamos trazer para vocês todas as notícias dos campos missionários da nossa igreja. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua fé e aumentar a sua esperança. Um terceiro programa que nós vamos lançar é o programa Sábado Abençoado, um programa produzido para que todos os promessistas possam se reunir na sexta-feira à noite para juntos recebermos o sábado do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante para você e para toda a sua família.
O quarto programa que nós vamos lançar é... muito obrigado. O quarto programa é o programa Promessa Notícias. É que são muitos programas, né, irmãos? Graças a Deus. Então, às vezes, a gente esquece de alguns. Mas nós vamos lançar o programa Promessa Notícias, um programa que vai apresentar e trazer para você, promessista, as principais notícias da nossa igreja no Brasil e no mundo. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado com muitas coisas boas que têm acontecido na nossa igreja. E esse programa vai trazer para você essas novidades, essas notícias para a edificação da sua fé. Tudo isso para que Jesus seja glorificado. Por isso é muito importante que você esteja conectado, porque tudo que acontece aqui na TV Viva a Promessa é para a glória de Deus. Tudo isso para que nós possamos viver as promessas do Senhor. A nossa oração é que você esteja antenado e conectado com aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja por meio da TV Viva a Promessa. Algumas pessoas me perguntam por que nós devemos investir em comunicação. Eu digo para elas que um dos itens pelos quais nós devemos investir na comunicação é que, principalmente nesse ambiente virtual, nesse ambiente digital, nós podemos fazer coisas que talvez no mundo real nós não conseguiríamos fazer. Então eu queria convidar você a nos ajudar nesse ambiente para que possamos usar a nossa criatividade para comunicar o Evangelho. E você sabe que uma das formas de comunicarmos o Evangelho no projeto TV Viva a Promessa é o auxílio dos Amigos da Missão. O projeto Amigos da Missão tem sido uma bênção de Deus para sustentar e fazer com que esse projeto da TV avance. Então, se você ainda não é um colaborador, se você ainda não faz parte dessa família dos Amigos da Missão, eu queria te convidar, te desafiar a fazer parte. Toda a contribuição, toda oferta, tudo aquilo que você puder fazer para que esse projeto avance, será muito bem-vindo. Fica aqui o nosso convite para você e a nossa oração é que Deus te abençoe poderosamente por meio dos conteúdos que serão produzidos na TV Viva a Promessa nesses próximos meses. E que em tudo isso, o nome do nosso Deus seja glorificado. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. É isso, pessoal. Então, assim, a gente está falando aqui sobre essa questão de ideação suicida, né? De pessoas que pensam, por algum motivo qualquer, em tirar a própria vida. Agora, vamos para a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus. Aqui tem seminaristas, né? Vamos conversar com esse pessoal que manja de Bíblia aqui. A gente tem alguns exemplos, né, pessoal? E aí a gente pode tratar aqui, por exemplo, de Jó. Sim. Né? Quando tudo aconteceu com ele, teve um momento que ele pergunta para Deus por que ele não morreu no dia que ele nasceu. Ou seja, a tristeza era tão grande, apesar de toda a confiança, e aqui é importante deixar claro isso, né, gente? A confiança que Jó tinha em Deus, a fé que Jó tinha em Deus. Mas mesmo assim, chegou um momento que a situação estava tão difícil, tão complicada, que ele pensa até, né? Fala, por que eu não morri? Ser humano. Aí é o lado humano, né, Rodrigo? Sim. Que a gente não pode deixar de lado, né, gente? Exatamente. A gente não pode Ignorar isso, né? falar assim, Não. a fé é o que nos sustenta, é verdade, mas nós somos seres humanos. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos lutas internas gigantescas, né? Eu já estava passando por esse momento. Aí tem um outro exemplo aqui, Elias. Para mim, isso aqui é um caso muito Sim. clássico, assim, de uma instabilidade, né? Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, gente. Ele tinha acabado de ser usado por Deus de uma maneira extraordinária. Eu penso isso também. E aí, de repente, alguém chega e fala, estão querendo te matar. Verdade. E aí, por causa disso, ele foge e vai para uma caverna se esconder. Olha só. Achei incrível isso, cara. Ele enfrenta 450 homens. Cara, eu fico imaginando assim, olha a ousadia desse cara, né? De estar lá, de ser usado pelo Espírito Santo. E aí, por causa de uma mulher, ele foge, né? Com medo e vai pra caverna. E sempre quando eu vejo essa passagem, eu fico me perguntando, né? Isso demonstra que
ele também era um ser humano. Sim. Assim como a gente, todos nós estamos, né? Inclusive, um tabu, né, que foi quebrado é que pastores, pessoas que estão à frente da igreja, assim, são pessoas que jamais podem ficar doentes, passar por esse tipo de situação, né, pastor? A gente tá falando de líderes aqui, né? Exato. Sim. A gente tá falando de pessoas que foram extremamente usadas por Deus e em algum momento estiveram tristes a ponto até de pensar em morte, né? Então, e a gente tem, né, pessoas, líderes, que são seres humanos, Sim. né? Às vezes a pessoa fala assim, o pastor não pode ter isso, o líder não pode ter. Não, é ser humano, né? Usado extremamente por Deus, abençoado extremamente por Deus, mas que é humano e que tem um momento dessa instabilidade. Então, e aí, falando nisso, né, que você citou, Miriam, é bem importante, né, a gente falar isso. Graças a Deus, na nossa instituição, na nossa denominação, esse conceito, ele caiu, Exato. né? A gente hoje orienta, inclusive, pessoas a procurarem ajuda, né? Uhum. Procurarem ajuda profissional. Exato. Psicólogo, psiquiatra, né? Tomar medicação. Isso não é coisa do diabo, não, viu? Pelo amor de Né? Deus, gente. A Não gente pense isso. vivia um tempo atrás e os meus pais, os meus avós diziam assim, o remédio tarja preta é pra louco, né? Preconceito. É um Né? preconceito, né? Sim. E que infelizmente veio, né? Passando. Mas assim, graças a Deus se quebrou isso. A nossa igreja hoje, os pastores, eles inclusive, alguns fazem algum tipo de especialidade nessa área também, tratam essa questão, né? A questão da procura, né, por um profissional. Aqui no seminário, graças a Deus, a gente tem esse acompanhamento. Verdade. A Olha gente que legal tem isso, esse né? acompanhamento com a gente, porque muitos pastores acabam sobrecarregados quando estão Sim. no ministério, porque, imagina, o irmão pedindo oração o tempo todo. Não só mas o campo todo que tá tomando conta ali. Aí conta os problemas, os dilemas, o pastor vai sentindo aquilo. Vai. Ele vai absorvendo. Vai aquilo, né? absorvendo aquilo lá. E algumas situações ele não consegue tratar, né? Sim. Sim, é verdade. Não E aí, o que consegue, se vê acontece na impotente. cabeça? Se vê impotente. Aí a oração, aí começa a duvidar da oração. Será que a oração tá vendo aquilo? Não, é muito sério isso, né, gente? E graças a Deus, então, a nossa denominação agora Tá mudando. tem essa visão, essa percepção, tá trazendo para os seminaristas também esse suporte. Então isso é bem importante também de falar aqui. Agora, uma coisa que eu sempre ouço, né? Uma pergunta que eu sempre ouço, assim, suicídio, quem se suicidou tem salvação? Né? Vai pro céu, não vai pro céu? Primeiro que a gente não é porteiro do céu, né? A gente não sabe quem vai pro céu, quem não vai. A gente tem algumas premissas, a gente imagina alguma coisa, mas quem salva é Jesus através da sua graça. Então a gente não pode ficar, esse foi pro céu, esse não foi, esse vai, esse não vai. Não é essa a ideia. Mas, por exemplo, assim, né? Quando você pega Judas, que se arrependeu de ter traído Jesus e tirou a própria vida. Num contexto, quando você olha de fora, você vê que ele tirou a própria vida, aparentemente não teria salvação. A gente não sabe se no último momento ali ele se arrependeu, ele conversou com Deus, por isso que eu digo assim, a gente não pode ser porteira do céu, porque a gente não sabe isso. Agora, tem um exemplo clássico na Bíblia, né, que é o de Sansão, né, que a pessoa fala, Sansão tirou a própria vida. Se a gente for levar para esse lado, Sansão tá lá na galeria da fé. Lá em Hebreus 11 é citado Sansão. Suicídio ou sacrifício? Então, foi um suicídio ou um sacrifício, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso, né? E eu não tô dizendo aqui que quem se suicida vai pro céu, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, que tem contextos e contextos, pessoas e pessoas, situações e situações, e a graça de Deus é acima de tudo, né? E quem vai decidir salvação é Deus, não somos nós, sim. né? E a gente não pode... quando eu tô dando aula, eu sempre falo isso, eles falam assim, e essa pessoa vai pro céu ou não vai pro céu? Eu falo, gente, para com isso, não somos nós que definimos isso, ou que decidimos isso. Na dúvida, vive a vida conforme a vontade de Deus. Exatamente. É porque o mandamento é claro, né? Não matarás.
tá dizendo para não matar, Sim. né? Então, assim, a pessoa que se suicida, tá difícil que se suicida, ela mata a si própria, né? Então ela acaba não obedecendo um mandamento. Agora, é questão dela com Deus, né? Agora, vamos pensar assim, gente. Tá, a gente está falando de tudo isso, falando da nossa realidade, falamos de alguns exemplos bíblicos. Agora, como que a gente pode ajudar, né? A Miriam já falou assim, a gente precisa pensar mais no próximo, a gente precisa se importar mais com o próximo, né? Eu acho que talvez esse seja a grande questão para nós, enquanto líderes que somos, se importar. Porque às vezes assim, a gente está... vai ter um evento, não sei o que, você corre, vê lâmpada, vê luz, vê microfone e tal. E a pessoa tá do teu ladinho aqui, ó. Talvez passando por uma dificuldade, passando por um momento muito complicado. E a gente não sabe, né? Porque às vezes a gente cumprimenta ali o irmão, toca na mão dele e já vai... Porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas Jesus vem mudar isso, né? O conceito, né? Vem falar assim, as coisas não são importantes. As pessoas são importantes. E a gente tem a tendência de cumprimentar já com medo dela dizer, não tá bem. Tá tudo bem, tá tudo né? bem, Tá já vai saindo, nem espera a resposta, né? Aquela questão assim de tipo, ai meu Deus, ela vai falar que é isso. E particularmente eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? De ajudar no que eu posso, né? Mas ainda tenho falhas, eu sei que eu preciso melhorar muito. Todos nós temos, né? E quando, pastor, uma coisa interessante que eu li a respeito, a pandemia, né, trouxe aí um medo para todos nós em relação, né, do suicídio, porque as pessoas vão ficar isoladas, né, pessoas que não conseguem ficar em um lugar só, né, é muito agitada, precisa estar saindo, e houve sim um acréscimo, né, em relação ao suicídio, mas eu li que a psicóloga Fernanda Vicili, ela é especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal da Psicologia. Ela acredita que o isolamento social pode ter tido um aspecto protetivo para os jovens, né, porque eles já são mais fáceis de se relacionar com os colegas, né, interagir pela internet, olha só que coisa interessante, né? Compras pela internet, e ali você está com a família, porque daí o pai e a mãe, né, o pessoal precisou ficar em casa, e de certa forma isso ajudou um pouco para identificar os sinais, né, da pessoa que está essa tentando... proximidade, né? Exatamente. Aí voltado para os jovens, né? Então houve esse estudo e ela entendeu que foi um fator, uma prevenção. Nesse caso, foi positivo. Sim, positivo. E é interessante, porque quando se trata de pandemia, a gente já não pensa isso, a gente já vai para outro viés, né? A pandemia já tá... Porque a gente pensa no quê? No pai de família que não tá conseguindo levar o sustento para casa e tá sofrendo pressão. Sim. A mãe que não consegue... Então, assim, a pandemia afetou todas essas questões familiares, inclusive financeiras, e aí a gente pensa que foi ruim nesse aspecto, mas por esse lado aqui é bem interessante falar assim, o jovem, ele já vivia esse mundo, né? Então, a única coisa que aconteceu diferente é que agora o pai dele que ia trabalhar todo dia estava junto com ele em casa. Exato. A mãe dele que ia trabalhar todo dia está junto com ele em casa. Então, conseguiu perceber alguns sinais que talvez não perceberia se estivesse trabalhando, né? Estivesse fazendo. Então, nesse aspecto, a pandemia... Olha aí, teve coisa boa na pandemia. Pode falar, vamos lá. Uma coisa que é claro, né? Não tem como não falar de nome de Jesus. Sim. Né? Que ele traz pra gente o evangelho mais puro e mais simples. Né? Tipo um tempo de mesa. Isso aqui é incrível. A gente olhar no olho de cada um e conversar. Sabe assim, conhecer mais, sabe? E Jesus, ele traz isso pra gente. E a gente pode levar isso pra nossa casa, pra nossa igreja. Ontem, por exemplo, a gente teve um café antes do culto. E foi incrível, de verdade. A gente comeu, a gente conversou, a gente conseguiu olhar no olho do nosso irmão. Porque na igreja mesmo, a gente chega, rapaz, irmão, tem que fazer minhas coisas. Eu, por exemplo, eu não vejo muitos irmãos, porque eu já subo pra cuidar das crianças. Eu não tenho contato com eles. E aí ontem eu pude olhar no olho, conversar, saber, tá bem? Tô bem. Não tá bem? Tá. Então a gente vai conversar.
a pessoa só quer ser ouvida. É A verdade. gente se preocupa tanto, mas o que eu posso falar? O que eu posso dizer? Então só escuta, né? A pessoa só tá precisando ser ouvida. Às vezes a Escutado. situação é tão complicada, né, Rodrigo, que a gente nem tem muito o que falar, na verdade. Sim, ali. sim. O que você pode fazer é ouvir realmente, e isso é muito importante, faz muita diferença. Por mais que a gente ache que não faz muita diferença você ouvir as pessoas, Exato. você se disponibilizar, você estar disponível para ouvir as pessoas. E orar com ela e tentar direcionar de alguma Sempre forma mostrar o a que for palavra de Deus, possível, né? Assim como Deus, ele encoraja Josué. É verdade. De repente ser forte, corajoso. Assim como Deus foi lá na caverna lá e falou com Elias, né? Encorajou Elias, Sim. falou, É, você tá aí isso. depressivo aí, sai daí, sai dessa dá caverna. a palavra de esperança, né? Que ele diz que no mundo nós teríamos e teremos sempre aflições, mas só que é pra gente enfrentar com ânimo. Ele já venceu. Tipo, às vezes a gente se culpa muito pelo que a gente já fez de errado, pelo nosso pecado, mas Jesus Cristo, ele venceu a morte, aquela cruz ali, para nos livrar dela. Verdade. Venceu o nosso pecado. Então, é só a gente confiar, ter essa esperança de que Deus, ele falou que ele jamais nos abandonaria. Né? É verdade. Estamos Eu acho que fica esse alerta para nós aqui, né? A questão de se colocar à disposição do outro, né? De se importar um pouco mais com o outro, né? Essa semana eu estava vendo uma entrevista de um atleta que depois que ele teve a vitória, foi dar entrevista e na visão dele lá, né? Ele dedicou a vitória dele a um amigo dele que tirou a própria vida, né? Então, ele entendia que o amigo estava ouvindo, né? Não vamos entrar nessa questão, mas ele dizia assim que ele queria estar mais perto do amigo, ele queria ter tido tempo e oportunidade e percepção de estar mais perto do amigo. E aí ele conclui a entrevista dizendo assim que ele preferia 1000 vezes que o amigo dele estivesse chorando no ombro dele do que ter perdido o amigo. Então esse deve ser o nosso sentimento, né? Vamos nos colocar à disposição, né? Oi, Elô, você tem alguma coisa para contar pra gente com relação a isso, né, minha amiga? Sim. Então vamos lá. Eu já vou avisar que eu fico emotiva. A gente vai Fala sobre esse assunto. Não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso. Amém. No finalzinho de 2016, assim, eu nasci num berço evangélico, né? Meus pais sempre foram da igreja, né? Meus irmãos. E eu vivi a vida assim, né? Eu cantava, eu dirigia culto, participava da escolinha. Uma típica cristã, né? E em 2016, no finalzinho, eu comecei a ter algumas dúvidas em relação à minha fé. E só que foi se tornando algo bem forte dentro de mim, né? E eu comecei não a admitir aquilo, porque como eu, Maria Luísa, sou da igreja desde pequena, meus pais são cristãos, e como assim eu não creio? Essa é a minha vida. Não posso parar. Se eu parar aqui, não vou fazer mais parte disso, né? E eu comecei a entrar em um confronto muito grande dentro de mim. Isso durou alguns meses. E como a minha fé ela estava fraca, quase se acabando, eu comecei a não ter essa percepção de que eu poderia contar com Deus. Porque eu não estava mais acreditando nele, né? E aí eu comecei a guardar aquilo pra mim todos os dias. E até então eu não tinha compartilhado isso com ninguém. Muito menos com os meus pais. Porque eu achava que eles iam me julgar. Não sei em que momento que eu achei isso, mas, né? E aí teve um dia que eu peguei e chamei eles iam sair pra um lugar e eu ia ficar em casa. E aí eu chamei eles pra conversar. Eu falei assim, olha, eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não tô nada bem. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu tô perdendo a minha fé. E eu não admito isso. Olha pra vocês são o meu exemplo na igreja. E eu faço as coisas, só que eu não acredito mais no que eu faço. Eu tomei Santa Ceia sem acreditar no que eu tava vivendo. Eu dirigi cultos sem acreditar no que eu tava pregando.
E aí eles me apoiaram. E além de Cristo, né, de Deus, eles me deram total suporte. Eles falaram, não, eu vou orar. Eu vou orar por você e eu tô aqui com você. Você não tá sozinha e, por favor, não lute essa luta sozinha. Não faz isso com você. E foi horrível. Muitas noites, assim, eu jurava que não ia passar. E aí teve uma semana que eu entrei no meu quarto e eu falei assim, eu vou orar. Vou falar com esse Deus. Bom. E aí eu falei assim, falei bem assim, se o Senhor de fato existe, eu preciso que o Senhor entre com uma provisão. Porque de verdade eu não aguento mais, não. Essa luta pra mim tá sendo dolorosa demais. Eu não quero mais. Se o Senhor não entrar, se o Senhor existe, se o Senhor quer algo na minha vida, eu preciso que o Senhor faça algo. Para que o Senhor se mostre, se revele a mim, porque eu tô cansada. Eu sei que eu tenho os meus pais, eu sei que eles estão comigo, mas isso não é o suficiente pra mim. E aí eu tive essa conversa com Deus e aí teve um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, projeto Jovens em Construção, JEC, do pessoal lá de Marília. E eles foram lá pra igreja, né? Na época eu tava em outro local, né? E aí eles foram fazer um sábado total. Eu tava destruída. Só que, como a gente disse, eu não demonstrava isso pra ninguém. Só pros meus pais. E pra minha irmã. E aparentemente tava muito bem. Tava feliz, tava reencontrando pessoas de outro lugar, pessoas que eu gostava. E aí naquele dia de manhã eu acordei e falei assim, eu acho que eu não vou. Mais um dia pra mim fingir uma coisa que eu não vivo. E aí meus pais falaram, não, vamos sim. Vamos lá, vai ser legal. E aí a gente foi de manhã, teve o almoço, a parte da tarde toda. A gente foi pra casa, depois voltou pra ter o culto à noite. E aí teve a parte dos louvores, né? E a parte da pregação. E aí o pastor de lá, ele falou assim, do nada na mensagem, não foi do nada, né? Deus sabe. Ele falou assim, pra você que tá com dúvidas na fé. Eu tava no cantinho, assim, perto da mesa de som. Minha mãe tava do meu lado, eu desmoronei. E ele começou a falar, ele falou assim, você tá tendo dúvidas na sua fé, mas eu tô aqui. Glória a Deus. Eu sou real. Graças a Deus. E aí eu perdi meu chão. E aí teve o apelo pra oração. E aquele dia foi o Espírito Santo que me conduziu até a frente da igreja. Porque eu me debrucei no chão e eu só sabia chorar. Chorava e o mesmo pastor foi orar por mim. E ele falou assim, filha, eu sempre estive com você. Graças a Deus. Sabe, nas suas noites, eu tava lá. Glória a Deus. Eu te sustentei até aqui. E eu tô com você. E eu esqueci de um detalhe, né? Na oração que eu fiz pra Deus no meio da semana, eu falei pra ele assim, às vezes a gente tenta colocar Deus na parede, assim, né? E eu falei assim, se o Senhor de fato existe, eu preciso de uma resposta vindo do Senhor, porque de segunda eu não passo. Não passo. Porque acho que eu não vou suportar. Um dia a mais. Ele entrou com providência. Glória a Deus. E assim, eu levo isso pra onde eu for, porque foi Deus. Graças a Deus. Não foi numa forma total a minha família, né? Porque pra mim era de suma importância eles estarem comigo, só que só aquilo não ia me
me fazer ficar. Minha igreja era muito legal, mas só aquilo não ia fazer eu ficar. Então foi Deus. Amém. Glória a Deus. Foi Ele que falou assim, não, eu tenho algo pra você. Amém. E você vai permanecer. Graças Porque a eu Deus. tô com você. Né? Amém. Então esse é o meu testemunho. E quando eu vejo alguém, né, que fala sobre isso, que demonstra sinais sobre isso, eu falo assim, não, eu também já passei por isso. Então eu tô contigo. Glória a Mas Deus. sabe que sentiu, né? Eu sei. É essa dor, né? De Ele falar assim, consegue não, eu ajudar. acho que não dá mais. Uhum. Eu não quero tirar minha vida, mas eu quero cessar essa dor. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Pra gente ir pra conclusão aqui, né, gente? É assim, não é que a pessoa quer tirar a vida, Sim. ela quer parar de sofrer, Exato. ela quer parar de sentir dor, né? Não é o propósito de não quero viver mais. Não, eu não quero sofrer mais, né? E talvez para não sofrer mais, a única solução que ela vê Sim. Mas primeiro, obrigado por compartilhar esse testemunho maravilhoso com a gente aqui. Eu tenho certeza que Deus agiu na tua vida e está agindo até agora e vai continuar agindo, assim como age nas nossas também. E a gente quer concluir aqui, gente, com essa... Primeiro agradecer aqui a Miriam, Amém. ao Rodrigo, Prazer. a Elô, por este final aqui que é emocionante, né? A gente realmente se sente tocado pelo Espírito Santo, pelo teu testemunho. Muito obrigado mesmo. E queremos dizer assim, gente, olha só, pra gente concluir. 90% dos casos de suicídio, os estudos comprovam que eles poderiam ter sido evitados. Então eu quero deixar 2 palavras aqui para você. Primeiro, para você que é líder, você que tem alguma responsabilidade, você que está à frente de algum ministério, você que está à frente de alguma situação, se importe mais, se disponibilize mais, seja mais empático, procure seguir o exemplo de Jesus nessa questão de se importar com as pessoas, mais do que com as coisas. E a segunda palavra que eu quero deixar é para você que está, porventura, passando por uma situação dessa, tá? Por um sentimento para baixo, tá triste, não consegue mais ver motivos para viver, o sofrimento, né? Você ouviu aqui o testemunho da Elô, né? A situação não era fácil para você. A frase que a Elô falou de que mais me marcou é assim: não lute essa luta sozinho. Verdade. Você não está sozinho. Existem pessoas, procure seus familiares, procure os pastores, procure seus amigos da igreja, procure alguém, mas não lute sozinho. Não lute sozinho. Abra o seu coração. Abra o seu coração para que pessoas possam te ajudar, possam te ouvir e possam, acima de tudo, orar com você. Tá bom? Então a gente está encerrando aqui esse programa sobre essa questão tão importante. Eu espero realmente que tenha sido muito valioso para você que nos acompanhou, assim como foi para nós aqui que batemos esse papo. Um grande abraço e até semana que vem. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.